Olá a todos vocês, alunos e professores. Estamos aqui continuando as nossas aulas de Geografia no Ensino Fundamental 7º ano, tá certo? Eu sou a professora Ludmila Soares e vamos verificar agora qual vai ser a nossa aula neste momento. Então, na nossa aula 10, nós iremos estudar o objeto de conhecimento, ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. O detalhamento, aspectos físicos da Amazônia e do Amazonas. Nós vamos estudar a parte da hidrografia, né? Os rios que a gente tem principalmente aqui na nossa região, no nosso estado do Amazonas. Vamos agora prestar atenção na nossa aula, que daqui a pouquinho a gente retorna. Nós vamos estudar, gente, sobre a hidrografia aqui da nossa região, né, do nosso estado aqui do Amazonas. Lembrando que a hidrografia estuda aí a formação das águas que se tem, principalmente dos rios, né? E aqui na nossa região a gente está cercado aí por vários rios, rios enormes, e onde nós temos o maior rio do mundo, né? Tanto em extensão territorial quanto em relação à quantidade, o volume de água aqui no nosso estado, no caso aí na região amazônica, tá bom, gente? É o que nós iremos estudar, tá certo? Mas a gente verifica, né, que nosso planeta, ele vai ser formado por grande quantidade de águas. Porém, a água que a gente verifica que o ser humano ele pode utilizar está em menor quantidade, tá? Porém, aqui na nossa região, a gente verifica que vai existir uma grande quantidade se a gente for comparar com outros lugares, tá? Mas a gente vai verificar que o Rio Amazonas, ele não está somente aqui no Brasil, tá? A gente vai verificar e vai estudar que a bacia amazônica, que tem vários rios, onde o principal rio é o Rio Amazonas, né? Vai estar em maior quantidade em relação ao seu volume e também em comprimento, tá certo, gente? Então, olha só. Quais serão as principais características aqui da bacia amazônica? Olha só, na bacia amazônica a gente verifica que vai existir um conjunto de relevos, tá? Que formam os divisores de água. Para a gente ter, gente, essa grande quantidade de água que vem através dos rios, gente, a gente verifica que vai existir várias nascentes. Então, para formar essa bacia amazônica, nós temos aqui vários divisores de águas. No caso, nós teremos 3 importantes, tá? Nós teremos aqui os escudos, né? Os escudos das Guianas, nós teremos os Andes e também nós teremos o escudo brasileiro. Ao norte, o escudo das Guianas, né? A gente vai verificar que vai ser uma formação bem antiga, assim como o escudo brasileiro, que já fica aqui para o sul dessa parte aqui da bacia amazônica. E na parte oeste, nós temos os Andes, tá? Essa formação aí que acaba surgindo esses 3 divisores de água. É muito importante aqui para a nossa região, porque é através desses divisores de água, gente, que a gente estuda e verifica a importância desses rios aqui para a nossa região, para a bacia amazônica, ok? Então, não esqueçam, tá? Nós teremos aí esses 3 divisores de águas, nós teremos o escudo das Guianas, que fica na parte norte, né? Temos aí os Andes, que já fica na parte oeste, e também temos o escudo brasileiro, que já fica ali na parte sul da bacia amazônica. Então, esses 3 divisores, eles acabam tendo a importância para ter a formação de toda a bacia amazônica. Então, vamos estudar as principais características desses escudos, né? E também da parte aí dos Andes. Olha só, os escudos cristalinos da Guiana e do Brasil, nós iremos verificar que a característica do escudo do Brasil Central,
ele vai ser formado principalmente por rios que têm a cor esverdeada, tá? Nessa região, então, dos escudos do Brasil Central, né, que acaba formando a bacia amazônica de um modo geral, nessa região a cor da água dos rios vai ser esverdeada, tá? Então, a gente observa que vai ter o quê? Pequena presença de material em suspensão, ok? E o pH nessa parte do escudo do Brasil Central vai estar entre 4 e 7. Lembrando que o pH da água, ela vai de 0 a 14, ok? Presta atenção que com pH, né, quando vocês estudarem mais isso em química, futuramente aí no ensino médio, a gente verifica, né, que o pH, quanto mais próximo do 7, maior, de 0 a 7, vai ser mais ácido, ok? Então, o pH da água pode ser de 0 a 14, ok? Sendo que de 0 a 7 vai ser bastante ácido. Diferente aí, quando é de 8 a 14, a gente observa que vai ter uma menor acidez. Vai ser o contrário aqui, tá bom, gente? Isso vocês vão estudar mais com química quando estiverem lá no ensino médio. Mas, para a gente verificar, olha só, o pH dessa área do escudo do Brasil Central está entre aí 4 e 7. Então, vai ser considerado o quê? Uma água ácida, tá? E a estrutura que a gente verifica quando a gente fala de escudos cristalinos, em qualquer geologia que a gente estudar aí no planeta, aqui na nossa região não vai ser diferente, tá? Então, um escudo cristalino, normalmente, ele tem uma estrutura antiga. E essa formação, ela foi na época do pré-cambriano, ok? Agora, a gente verifica, né, que além dessa área aí dos escudos do Brasil Central, a gente verifica que também vai ter uma outra formação, além aí dessas águas que marcam com uma cor esverdeada. Nós também teremos, né, essa parte aí dos rios com águas pretas, que já está mais aqui para a nossa região, aqui para Manaus, né? Principalmente aí para a parte norte do Amazonas. Olha só, também vamos verificar que esses escudos cristalinos da Guiana e do Brasil, né, vai apresentar os rios de águas pretas, que também, gente, apresentam substâncias ácidas, porque olha só, o pH dessas águas pretas vai estar entre 3 e 5. O que é que eu falei para vocês? Que um pH de água, ele é considerado elevado quando ele está entre 0 a 7. E o pH aqui dessas águas de rios de água preta vai estar entre 3 e 5. Lembrando que lá das esverdeadas, né, ficou ali de 4 a 7, ok? Mas por que que dessas águas pretas, né, que a gente verifica aí, vai ter essa grande quantidade de acidez? Porque, gente, nessa região ocorre muito o quê? A decomposição das folhas das árvores, tá? Então, isso vai fazer com que surjam muito humus, tá? Quando a árvore ela solta as folhas entram em decomposição, isso acaba, com o passar do tempo, formando um humus. E nessa região, a gente observa que vai ter o quê? A parte muito ácida por causa do humus, tá? Então, vai ter um ácido úmico com pH entre 3 e 5, ok? Como a gente está estudando, como a gente já verificou, né, sobre os escudos cristalinos, essa estrutura também ela vai ser antiga, ok? Tanto aí da parte da Guiana, que fica ao norte, né, da bacia amazônica, quanto o escudo cristalino do Brasil, mais lá para a parte do Brasil Central, já que pega aí a parte sul aí da bacia amazônica, tá? Vão ser as áreas mais antigas e elas foram formadas aí no período pré
Cambriano, tá? Exemplos de rios, né, que vai estar muito mais ligado aqui para a nossa região, nós teremos aí o Rio Negro, né, o Rio Urubu, o Rio Jaú, tá? O Rio Nhamundá, o Rio Ariaú. E aí, na comunidade de vocês, né? Qual rio será que vai estar aí muito relacionado com os escudos cristalinos da parte norte das Guianas, ou vai estar aí mais ligado aos escudos cristalinos ao sul da bacia amazônica, que pega aí a parte central, né, desses escudos cristalinos, né? Ou nenhum. Será que vai estar ligado muito aos Andes, né? Que é o que nós iremos verificar agora. Quais vão ser as características desses rios que vão estar muito ligados às cordilheiras dos Andes? Olha só, em relação às cordilheiras dos Andes, gente, a gente verifica que vai apresentar muitos sedimentos também. Porém, esses sedimentos, eles foram lixiviados. Professora, o que é lixiviado? Por que a senhora está vindo com esta palavra? Já podem pesquisar aí o que é lixiviado, gente. Lixiviado vai estar ligado, né, à parte em que tem uma grande quantidade de água, ou vem através da chuva, ou vem através dos próprios rios, né, que acaba levando material, né? Ou até mesmo infiltrando no solo. E isso vai fazer com que essa água, ela leve nutrientes, né? Ela retire nutrientes daquele solo, daquela área, tá? E ocorre principalmente aí devido que a erosão do fluxo de água, que é bastante elevado, ok? Agora, tendo, né, essa grande quantidade de sedimentos que vem através da lixiviação, que retira ali os nutrientes, né, daquela área ali, tanto do solo, né? A gente observa, gente, que nessa região aí da Cordilheira dos Andes, nós teremos o quê? Uma cor de água dos rios mais barrenta, tá? Então, a gente observa que a cor barrenta das águas dos rios que acabam formando aí a bacia amazônica vem aí da parte mais a oeste, né? Que vem aí a parte dos Andes, ok? Agora, a gente observa que vai ser rico em minerais, né? Que foram aí dissolvidos e que normalmente elas ficam em suspensão aqui nas águas dos rios da bacia amazônica, tá? Agora, o pH, observem aqui o pH dessas águas barrentas, né? A gente verifica que ela já vai estar o quê? Próximo aí do limite da acidez dessas águas, né? De 6 a 7. Se fosse maior que 8, essas águas, elas não seriam consideradas ácidas, né? Então, o que a gente pode levar em conta aí, se a gente for comparar com as águas que vêm, se a gente for comparar aí com as águas que vêm da parte das Guianas, né, e da parte central, se a gente comparar o pH, né, tanto das Guianas quanto do central vai ser bem mais ácido, diferente das águas barrentas, onde a acidez diminui mais, porém ainda é porque ela ainda está entre 0 a 7, onde as águas elas são consideradas ácidas em relação ao seu pH. Se passasse de 7, aí não teria essa acidez como se tem aí em grande quantidade, tanto nas Guianas quanto na parte dos escudos centrais aqui do Brasil, tá certo, gente? Então, a gente observa aí todas essas características, principalmente dos rios que vêm lá da Cordilheira dos Andes, lembrando, né, que o rio Amazonas, o principal rio que acaba formando aí a bacia amazônica, tem vários afluentes muito importantes também, que vocês podem verificar qual vai ser o rio mais importante aí para vocês, né? Vai nascer lá no Peru, né? Percorrendo toda essa região, né? Que acaba se juntando com outros rios e acaba formando essa bacia amazônica aí que vai ser muito importante para a gente, e lembrando que não está somente aqui no território brasileiro, tá? Pega aí outros países aqui da América do Sul
tá certo, gente? Principalmente lá a parte da Venezuela, né? Pega a parte da Guiana, pega a parte da Colômbia, pega a parte do Peru e assim a gente observa que acaba formando vários rios muito importantes para formar essa grande bacia. Mas ainda em relação à Cordilheira dos Andes, né? A gente vai verificar importantes rios que vão estar aí nessa área. Quais serão esses rios? Olha só. Esses importantes rios que a gente vai verificar, né? Aí na Cordilheira dos Andes, a gente vai verificar que vai ser formado principalmente, né? Pelo Rio Solimões, pelo Rio Juruá, também pelo Rio Purus e também pelo Rio Madeira, que são importantíssimos rios também para essa região que acaba aí sendo formado pelas águas da Cordilheira dos Andes, que acaba aí formando toda essa bacia amazônica, vindo desses 3 divisores de água, né? Tanto na parte da Guiana, quanto na parte do Brasil Central, né? E também tanto da parte dos Andes, tá? Agora, a gente também vai verificar que acaba ocorrendo, né? Porque a gente viu aí águas esverdeadas, águas negras e também águas pretas, né? E também a gente verificou aí as águas barrentas. E em algumas áreas específicas acaba surgindo aí o quê? O encontro das águas, tá? Agora, o que a gente vai verificar em relação ao encontro das águas? Existem áreas, por exemplo, aqui em Manaus, né? Vamos ter o encontro de 2 rios, tá? O Rio Solimões e o Rio Negro, um de água barrenta e o outro de água negra, água preta, tá? Que acaba formando aí o encontro das águas, tá? Mas também a gente verifica, por exemplo, que o Rio Tapajós vai ter uma região lá que também vai ocorrer esse encontro das águas. Olha só. Então, gente, os encontros das águas, eles apresentam aí diferentes propriedades, né? Por que que eles não se misturam, professor? O que que acontece aí para esses rios, eles não se encontrarem? Principalmente por causa do quê? Da composição química, gente, né? O pH, verificamos que o de água barrenta, ele vai ter menos acidez, enquanto o Rio Negro e o Rio Tapajós, por exemplo, né, que é a água esverdeada, o Tapajós, e o Negro, que já vai ter água preta, a acidez, ela é bem maior, tá? Se a gente for observar, por exemplo, mosquitos, carapanãs, que a gente observa aí na nossa região, onde que tem maior quantidade de mosquitos se estiver na beira do rio? Vai ser num rio de água preta ou num rio de água barrenta? Com certeza a maior quantidade de mosquito vai estar em água barrenta, porque o pH ele vai ser menor e isso acaba influenciando, tá? Diferente aí de águas esverdeadas ou pretas, onde a acidez ela vai ser maior, tá? Então, isso acaba expelindo esses mosquitos, tá ok? Agora, a composição química, né, que vai estar relacionada ao pH da água, vai fazer com que essas águas não se misturem, além da temperatura. Professora, por que a temperatura? Lembrando, gente, quando nós temos, por exemplo, uma cor preta ou uma cor branca, vou dar o exemplo para vocês, tá? A cor branca, gente, ela acaba, né, refletindo, por exemplo, a luz solar, enquanto a cor preta, ela acaba pegando o calor do sol, por exemplo. Então, onde vai ser mais quente? O que está refletindo ou o que está captando a luz solar? A gente vai verificar que em áreas onde mais, por exemplo, o asfalto, né? Diferente de uma areia que é mais clara, qual que vai ficar mais quente por mais tempo? O asfalto, que é preto ali, que adquire mais calor, diferente de uma área mais clara, mais branca, porque reflete a luz solar. Então, a temperatura, ela também acaba influenciando aí nesse encontro das águas, onde, qual será a água mais quente e a água, né, mais friazinha ali entre esses 2 rios, né? Por exemplo, o Rio Solimões e o Rio Negro. Com certeza, a água mais quente vai ser a do Rio Negro,
tá? Porque ele está ali segurando o calor que vem do sol, enquanto a água barrenta do Rio Solimões acaba refletindo essa luz solar em maior quantidade, diferente do Negro. Então, a temperatura vai ser um outro fator, né, para ter aí, para não, essas águas não se misturarem e formar o encontro das águas. Além disso, gente, a velocidade das águas vão fazer também com que essas águas elas não se misturem, ok? Então, composição química, né? O pH, a temperatura, tá? E também a velocidade. Vai existir um rio mais rápido que o outro, tá? Exemplos, a gente vai verificar, por exemplo, o Rio Solimões, que é aqui do nosso estado, né? E o Rio Negro. O rio Solimões, gente, se a gente for observar na parte da superfície desses rios, e a gente comparar a de água barrenta, a gente observa em maior quantidade toras de madeiras, né? A gente observa aí muita vegetação nessas águas barrentas. Então, o que a gente pode observar? Que nessa área de águas barrentas, a velocidade ela é bem maior do que a do Rio Negro, por exemplo, né? Onde a gente não observa aí grande quantidade de vegetação em cima, a gente não observa aí grande quantidade de toras de árvores, por isso que quando a gente navega em rios de águas barrentas, tem que ter um cuidado bem maior do que em águas escuras, tá? E também, normalmente, e se vocês observarem quem mora aí próximo às águas dos rios que são barrentos, a gente observa muito as terras caídas, né? Onde realmente a velocidade da água ela acaba levando muitos sedimentos, principalmente na parte aí da orla do rio, tá? Então, isso a gente observa também, onde essas águas barrentas elas vão ter uma velocidade maior do que na parte aí das águas de rios mais pretos, ok? Então, tudo isso vai fazer com que surja esse encontro das águas, onde as águas elas não se misturam, tá? Tanto por causa da química, que é o pH, a velocidade e a temperatura. Exemplos, né? Desses encontros das águas que nós teremos em Manaus com o Rio Negro e Solimões, né? E também nós teremos, gente, olha só, lá em Santarém, no Pará, quando tem aí o Rio Amazonas com o Rio Tapajós, ok? Então, a gente observa esses exemplos onde ocorre aí o encontro das águas, tá? Agora, em relação à região da Amazônia brasileira, a gente vai verificar que nessa região, gente, é uma área com grande extensão territorial, tá? E também a gente observa que nessa área aí da Amazônia brasileira ocorre a divisão em bacias internas, tá? Onde vai surgir a bacia amazônica, né? Mas além da bacia amazônica, nós temos aí as bacias de Tocantins, Araguaia, teremos o Atlântico Nordeste Ocidental, teremos a bacia do Paraguai e também teremos a bacia do Parnaíba. Através do mapa, a gente pode localizar melhor, né? Esse mapa aí fluvial que acaba formando essa região da Amazônia brasileira em relação à sua hidrografia, né? Nós temos aqui a região hidrográfica amazônica que nós estamos estudando, temos a do Paraguai, a do Tocantins, Araguaia, a do Atlântico Nordeste Ocidental e a do Parnaíba. Tudo isso forma o quê? A Amazônia brasileira, tá? Então, esses rios eles vão ser muito importantes para a Amazônia brasileira e aqui para a gente a rede hidrográfica amazônica vai ser a principal, tá certo, gente? Também nós vamos verificar e estudar sobre os tipos de canais fluviais, sobre os tipos de canais dos rios. Isso, gente, faz com que surja o estudo da geomorfologia, tá? A geomorfologia, ela estuda os rios, tá? As águas ali que formam, o solo que forma os rios. Geomorfologia fluvial, o que vai englobar?
gente, engloba o estudo dos cursos de água e também das bacias hidrográficas, tá? E os rios, gente, eles apresentam uma fisionomia, né? Uma forma, tá? Que depende tanto da parte do relevo, dos sedimentos, né? Aí da velocidade dos rios e também da velocidade da água, né? O primeiro tipo de canal que a gente vai estudar, gente, vão ser os retilíneos. Vocês podem observar aí nesta imagem, né? Que quase, né, não vai ter aí dificuldade para ter esse canal, olha só. Eles são pouco frequentes, tá? E requerem aí um leito, às vezes, rochoso. A gente observa muito esse formato aí em área onde tem muitas rochas, tá? E eles oferecem essa igualdade aí de resistência na atuação da água, então por isso que a gente não observa muita alteração, não. Diferente, gente, dos anastomosados, ok? Esse tipo de canal, que são os anastomosados, eles vão apresentar uma grande quantidade de carga, tá? De volume, principalmente lá no fundo dos rios e também até na sua parte de flutuação. Podem surgir o quê? Ramificações e até mesmo canais que vão se subdividir e vão se reencontrar. Através da imagem, gente, vocês podem observar melhor como que é esse tipo de canal aí, ó. O anastomosado, vocês observam aí que ele tem bastante curva, mas de uma certa forma ele acaba se encontrando um com o outro, tá? E pode ser separado aí por ilhas assimétricas e também de barras arenosas. Nessa região aí onde tem um canal de rio anastomosado, a vegetação, gente, vai acabar dificultando aí a erosão, principalmente ali na beirada dos rios. E também vai permitir o quê? A deposição de sedimentos finos, né? A gente observa aí que, por exemplo, areias, né? Argila, na verdade, argila, que é bem mais fino que areia, tá? A gente verifica que vai ter em maior quantidade nesses rios que são anastomosados, ok? Além desse canal, que são os anastomosados, também vamos ter os rios, tipos de canais de rios, que são os meandrantes, tá? Os meandrantes, gente, são os tipos de rios que a gente observa muito na nossa região, tá? E são encontrados, tá, nas áreas úmidas com vegetação ciliar. Vão apresentar curvas sinuosas, olha só, parece uma cobrinha, né? Vão ter essas curvas sinuosas e vão ser semelhantes entre si. Nessa região, gente, ocorre uma erosão intensa. E com o passar de alguns anos, tá? Vão existir áreas em que esses rios, eles acabam sendo abandonados. Olha só, esse aqui, ó, com o passar de alguns anos, não tem mais ligação com o rio, olha só, né? Eles vão se fechando realmente. Vai chegar um período em que isso aqui, ó, ele vai se isolar, tá? Porque ocorre, esse aqui vai se juntar, tá? Isso ocorre aí o surgimento, né, de paranás, por exemplo, ok? Isso muito, a gente observa muito esse tipo de canal aqui na nossa região, o meandrante, tá? Mas além disso, também teremos os entrelaçados, né? Aqui, próximo da gente, lá em Novo Airão, com as anavilhanas, a gente observa esse tipo de canal, que são os entrelaçados. Então, a gente observa que esses rios, eles vão ter uma menor carga de sedimentos, mas vai ter o quê? Um banco de depósito de quê? De períodos mais antigos, como um areal, tá? Então, a gente observa aí esse tipo de canal que também são os entrelaçados, ok? Agora, aqui na nossa região, nós vamos ter alguns fatores, tá? Que ocorre esse ciclo de água para a gente ter essa grande quantidade aqui com a bacia hidrográfica Amazônia. Uma delas, gente, vai ser o relevo, tá? O relevo, com a baixa declividade dos Andes até a sua foz, né? Essas águas, elas acabam escoando lentamente e vai se mantendo mais tempo nesse ciclo hidrológico. Além do relevo, nós também teremos o quê? A vegetação, gente. A vegetação, a floresta amazônica aqui, ela produz cerca de 50% das chuvas e acaba formando o quê? A evapotranspiração,
né? Então, também ajuda nesse ciclo aqui da nossa bacia amazônica. Além disso, gente, os ventos alísios, né? A convergência aí dos ventos alísios também vai ser um dos fatores para ter esse ciclo de água. E uma outra situação também vai ser a bacia amazônica, que ela vai captar água tanto da parte do hemisfério norte, lembra lá das Guianas, quanto do hemisfério sul, que é o escudo central, tá? Então, esses são os principais fatores, ok? Mas também, a gente também não pode esquecer de estudar sobre fenômenos naturais que ocorrem aqui na nossa região. Como eu já falei para vocês, que são as terras caídas, né? E o que vão ser as terras caídas, gente? Vai ser o fenômeno natural, né? Que vai ocorrer aí no curso dos rios, das águas, principalmente as barrentas, tá? Vai ser composta aí de areia pouco coesa e acaba resultando aí de pressão, a composição de material, também fatores climáticos e o próprio ser humano, né? A ação antropogênica, ok? E isso são as terras caídas. Mas um outro fenômeno natural que acaba também surgindo aqui na nossa região vai ser a pororoca, tá? Mas ocorre muito próximo ali com a foz do rio, com o surgimento, com o encontro do mar, né? Então, a pororoca ela já vai ocorrer na parte da maré alta, né? Quando ocorre o quê? A elevação do nível do mar, que acaba encontrando, invadindo a foz dos rios e acaba formando uma grande, imensa onda, tá certo, gente? Então, esses dois fenômenos também a gente encontra aqui em toda essa região da nossa bacia amazônica, e não esqueçam, que não está somente aqui no nosso estado do Amazonas, está em outros estados e até mesmo em outros países, tá bom?